Obrigada. Bom, gente, eu vou explicar bem rapidamente por que que o MDR funciona, né? Me apresentando também, eu sou psicóloga, já trabalho há 20 anos como psicóloga clínica, como terapeuta. Fui picada lá pelo mosquito do MDR, e contaminada, né, Milene, há 12 anos, quando eu conheci a abordagem MDR, comecei a trabalhar com isso. A minha primeira formação e que trabalho ainda é com Gestalt terapia. Fiz formação também depois em MDR, em Brain Exploring, que é uma outra abordagem de reprocessamento, e em terapia sistêmica. Tenho mestrado em psicologia forense. Sou professora do ensino superior, tanto para psicologia como dentro da área do direito. E atuo hoje, então, como psicoterapeuta clínica, dentro dessas abordagens, como professora, como supervisora de psicólogos e como pesquisadora também em algumas áreas, né? Mas afinal de contas, como é que o MDR funciona? Vocês já viram que ele é reconhecido por várias associações e é uma das primeiras terapias indicadas, principalmente para TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, quando a pessoa tem um trauma, né? E tem toda aquela rememoração, flashbacks, todos aqueles sintomas de um trauma grave. Mas hoje em dia a gente trabalha com MDR para várias coisas, para várias, não só transtornos, mas várias questões que os pacientes trazem. Então, por que que funciona o MDR? A teoria que a Shapiro, desenvolveu para explicar o MDR é o processamento adaptativo de informação. Ela fala o seguinte, que o nosso cérebro ele tem uma capacidade natural de processar situações difíceis, de processar as coisas, de digerir algumas situações, né? Que naturalmente o nosso cérebro consegue fazer esse processamento. Mas que quando alguma coisa, tudo bem aí? Quando alguma coisa muito séria acontece, quando um trauma acontece, muitas vezes esse processamento que seria natural do nosso cérebro, ele fica bloqueado. E o MDR ele tem esse poder, essa capacidade de desbloquear esse processamento. Então é como se a gente conseguisse fazer com que o cérebro voltasse a processar aquilo que não foi processado. Talvez você já tenham tido muitas vezes essa experiência de viver uma coisa difícil, mas que depois a gente foi elaborando e aquilo foi melhorando, foi dessensibilizando naturalmente. E também a gente, os nossos pacientes, têm memórias que não foram processadas e que ficaram armazenadas no cérebro como memória traumática. E aí a gente tem que entender, gente, que a memória traumática tem algumas características bem específicas. Como é que a gente sabe se o nosso paciente tem memória traumática? Por exemplo, ela é muito vívida, a memória traumática. Então, a pessoa lembra exatamente da cor da faca que o pai pegou quando ia agredir a mãe, né? Ela é muito vívida. Ela sente exatamente a mesma coisa que ela sentiu, não importa quanto tempo aquilo passou. Quando ela lembra daquilo, ela sente aquele mesmo incômodo. Então, é como se ela ficasse lá num lugar do cérebro isolada daquela forma original. Então, se a pessoa viveu aquilo lá com 5 anos, aquela memória traumática ficou lá armazenada no cérebro naquela forma original. Enquanto todas as outras memórias, as outras situações foram avançando, evoluindo, foram criando redes adaptativas, aquela lá ficou isolada, tá? Não foi processada aquela memória lá. E isso pode gerar uma série de repercussões, não só o TEPT, mas pode gerar depressão, crenças negativas sobre a gente, gera uma série de repercussões dessas memórias que não foram processadas. E aí, o que que o MDR vai fazer? A gente consegue fazer uma ponte entre a memória que não foi processada, aquela memória traumática, e essas redes adaptativas do cérebro. Porque o que eu acho que é mais legal, assim, que quando eu conheci o MDR, para mim fez muito sentido. Muitas vezes os pacientes chegam na terapia, gente, e eles falam: olha, eu me sinto extremamente incapaz, me sinto inseguro, acho que eu sou burro, mas eu sei que eu não sou burro. Eu sei que eu sou um ótimo empresário, que eu sou bem-sucedido, que eu consigo um monte de coisas, né? Mas eu me sinto como eu me sentia lá com 6 anos de idade, quando a professora brigou comigo. E aí não adianta, muitas vezes, terapias verbais, a gente explicar para a pessoa, mas olha só, tudo que você consegue fazer hoje, o quanto você é capaz, né? A psicoeducação não adianta se a gente não trabalhar essa memória traumática aqui.
Porque sempre que acontecer alguma coisa estressante, um disparador, ele pode voltar para sentir isso aqui. E aí ele se sente como aquela criança de 6 anos, e não como o adulto capaz, empresário que ele é. Então, o que que a gente faz? Assim, tem uma professora que fala isso, eu acho muito legal, que a gente, mesmo trabalhando com adulto, a gente vai trabalhar muitas vezes com os traumas de criança, com aquela parte criança dele. Porque a gente vai precisar processar aquilo lá para aí a pessoa poder mudar. E o MDR vai fazer o quê? É um protocolo relativamente simples. A gente vai mostrar que ele é simples, mas ele consegue fazer com que aquela memória se misture com essas redes adaptativas. Então, durante o processamento, a pessoa realmente conecta com essas duas áreas cerebrais, através do estímulo bilateral, através dos protocolos que a gente utiliza, ela começa a misturar isso. E aí ela lembra, não, realmente eu conseguia fazer aquilo, eu não sou tão ruim. Então, além de dessensibilizar a memória traumática, ela consegue se ver de uma forma diferente. E é uma mudança muito profunda, porque ela realmente reprocessa aquilo lá que estava na origem dela, né? Estou falando de uma forma muito simples, é mais ou menos assim que o MDR funciona. E, gente, assim, o MDR ele é muito reconhecido já hoje, cientificamente, por várias associações, como terapia para TEPT, para fobia, para trauma. Mas por que que a gente consegue, na verdade, ajudar mais um monte de outras coisas? Por exemplo, a pessoa está com uma baixa autoestima. A gente consegue ajudá-la porque muitas vezes essas outras coisas têm relação com o trauma, né? Então, quando a gente reprocessa as situações traumáticas, as memórias, a rede de memória traumática, aquilo melhora. Crenças que ela tem sobre ela, que são disfuncionais, sintomas, muitas vezes, transtornos, tudo isso a gente consegue melhorar processando essas memórias traumáticas. Então, basicamente, o MDR ele vai fazer isso, ele vai fazer um processamento dessas memórias traumáticas. E trauma, tanto traumas grandes, traumas que a Francine fala de com T maiúsculo, né? Que são traumas grandes, estupro, sequestro, assalto, guerras, a pessoa presenciar morte, suicídio, enfim, são os traumas grandes, como aqueles traumas pequenos, a pessoa que o pai falava que ela era burro por muitas vezes, né? Aquele abandono, aquela falta, então traumas de abandono, traumas de apego, tudo isso também que a gente chama de traumas complexos dentro do MDR, a gente consegue trabalhar, que são os traumas com T minúsculo, mas são aqueles que foram crônicos, né? Que duraram um tempo, traumas relacionais. Então, tudo isso a gente também consegue trabalhar e é bem interessante, tá? Então, basicamente é isso sobre a questão do como funciona, e agora vocês vão ver um pouquinho aí na prática, tá? Vamos lá, então.